Oi, oi! Vamos lá, vamos dar sequência à nossa série de vídeos e hoje nós vamos falar sobre autodesenvolvimento. Bom, semana passada eu falei sobre atitude, o pensar e o agir. E para iniciar esse vídeo eu quero falar sobre o alinhamento das nossas palavras e ações, dos nossos pensamentos, o pensar e o agir. Então tudo aquilo começa dentro da gente. Conforme vem o meu pensamento, eu vou agir em direção àquilo que eu estou pensando, àquilo que eu acredito. Então, o que você quer? O que você busca para a sua vida? Muitas vezes nós sabemos o que nós queremos, só que a gente pensa assim, eu quero muito, mas eu não sei se vai dar certo. Olha a diferença de quando eu penso, eu quero e vou fazer dar certo. É bem diferente. Então, como que está o seu pensamento? Em primeiro lugar, você precisa alinhar aquilo que você pensa, aquilo que você faz, a maneira como você age, as palavras que você emana. Eu preciso trabalhar com uma mentalidade positiva, é aquela verdadeira teimosia positiva. E quando eu falo de positivismo, gente, eu não estou falando da gente, eu vejo flores em tudo e é tudo muito lindo. Não é todo dia que a gente está assim. Mas ter uma teimosia positiva, uma mentalidade da qual eu acredito que pode dar certo, que eu faço dar certo. Então isso modifica, essa é uma reflexão que faz com que a gente modifique as coisas. Então cuide dos seus pensamentos, das suas palavras e consequentemente você estará cuidando das suas ações. E quando a gente fala assim do que eu quero, né? O que eu quero parece que está lá na frente, ainda está muito no futuro. E existe um poder muito grande no agora. O passado e o futuro são situações de vida. Muito bem, o passado é tão importante quanto porque o passado moldou esse meu presente. O passado são as raízes. E esse meu presente, porque se eu pensar em passado, futuro e o presente, que é o nosso funil, é o nosso agora, o que eu faço agora molda o que será lá na frente, o que será o meu futuro. A importância está, sim, sempre no agora, na presença. Porém, a gente nunca pode esquecer daquilo que a gente viveu e que moldou o nosso agora e como nós estamos semeando e cuidando desse agora para moldar o que a gente vai ter no futuro. Assim como as plantinhas, a gente sempre faz uma analogia a respeito disso. Então não é que a gente está só sempre pensando no futuro, mas o que eu faço agora vai refletir nesse futuro que eu espero, nesse futuro que eu busco. Então esse alinhamento de pensamento, de palavras e ações seria um primeiro passo. E um segundo passo, eu venho falar das competências. Quando a gente fala de competências, eu também lembro daquela atividade, daquele vídeo onde eu fiz a análise SWOT, que eu olho para os meus pontos fortes. O que eu já sei? O que eu já tenho que contribui com aquilo que eu quero, né? Então, eu preciso analisar isso e potencializar aquilo que eu já sei. E também observar aquilo que eu ainda não sei, o que eu preciso melhorar, que conhecimento eu preciso adquirir, quais as competências que eu preciso adquirir, sejam elas a nível profissional, técnico, inclusive emocional. Então eu preciso desenvolver a minha comunicação para eu poder fazer vídeo muito bacana para vocês, ou então eu preciso desenvolver a minha organização para que eu possa atingir um objetivo que eu estou buscando. Dentro da minha empresa, profissionalmente, eu preciso desenvolver a liderança. Então olhe para o que você já tem, potencialize o que você tem e olhe aquilo que você não tem, o que você precisa ainda adquirir, aprender de competências. E a gente só adquire competência quando a gente pratica, né? Então saber o que eu quero, como eu quero realizar, como que eu posso melhorar para eu atingir isso que eu quero, né? Então algumas pessoas às vezes fazem curso e adquirem muito conhecimento, têm uma bagagem incrível, porém elas são inseguras para colocar em prática. De nada adianta eu saber e deixar guardado dentro de um armário. Muito bem, então a prática e a execução vai me levar ao aperfeiçoamento, vai me fazer adquirir competências. E o que eu sempre falo, quanto mais eu faço, melhor eu fico. E quanto menos eu faço, pior eu fico. Ou então eu fico boa em não fazer nada. Então isso é para a gente refletir também a respeito da gente se aperfeiçoar no caminho. Surgiu uma oportunidade? Encarar desafios. O desconhecido é muito importante para que a gente possa criar essa mentalidade positiva, aquela mentalidade onde eu encaro, vou em frente. E quando
quando dá certo, realização, eu fico muito satisfeito com aquilo que eu faço, tá certo? Muito bem, legal. E aí, por que eu estou falando sobre tudo isso? Relacionado ao autodesenvolvimento. Eu estou falando porque a nossa mente trabalha com um ciclo vicioso. E desde antigamente, lá os filósofos gregos, eles já tentavam entender como que é o funcionamento da nossa mente através do processo de criar o pensamento. Atualmente, hoje trabalha-se com 2 processos da criação do sistema de pensamento. E eu vou explicar para vocês através de exemplos. Vamos lá, vou pedir que vocês olhem essa imagem a seguir. E aí, quando você bate o olho, você sabe que tem uma moto, uma pessoa empinando uma moto, um pôr do sol, e tudo isso é de forma automática, vem à sua mente de forma involuntária, não precisa de esforço mental. E aí você está trabalhando o seu sistema automático. Agora, eu vou pedir que você resolva a seguinte questão a seguir. Essa talvez não venha de forma automática, sem pensar um pouco mais. Talvez você tenha que pegar um papel para resolver essa situação, problema que eu estou colocando aqui para vocês. Ou uma calculadora para facilitar, né? Mas você precisa se concentrar para resolver isso. Isso exige foco, exige esforço mental. E aí a gente está falando do sistema controlado. E são esses 2 sistemas que eu quero apresentar para vocês. Eles se relacionam entre si, eles são interligados. Não tem nada de errado se você trabalha mais um ou outro. É impossível a gente agir de modo controlado o tempo inteiro, né? Imagina que estresse que seria se nós agíssemos de forma controlada o tempo todo. Um sistema está relacionado com o outro. E aí, eu vou trazer um exemplo para vocês, o exemplo de quando a gente vai começar a dirigir. Quando nós vamos começar a dirigir, a gente precisa se concentrar. O que é o pedal do freio, do acelerador, da embreagem? São muitas informações, a gente precisa de concentração, foco, isso exige energia da gente, não é verdade? Pois é, só que com o tempo, conforme eu vou praticando isso, vai se tornando algo automático. E aí eu já uso o pedal do freio, eu já uso a direção, eu consigo olhar no velocímetro, tudo de forma automática, eu consigo conectar isso. Isso foi criado através do quê? Da execução, através da prática, né? Então, quanto mais eu faço, melhor eu fico. E aí esse sistema controlado, ele passou a ser um sistema automático e nós trabalhamos com esses 2 sistemas. Porém, se ao dirigir você já sabe tudo que você faz, só que se você tiver que estacionar em uma vaga muito apertadinha, o que vai acontecer? Você vai ter que se concentrar. A não ser que você seja manobrista, mas você vai precisar se concentrar. Por quê? Porque isso não é algo que você faz sempre. Então você vai ter que entender como que eu vou entrar nesse lugarzinho aqui, o que eu preciso fazer, em que momento que eu vou ter que exercer a direção, a aceleração, enfim, isso já você te faz entrar novamente no seu sistema controlado. Até aí tudo bem? E por que eu estou falando sobre isso, pessoal? Eu estou falando porque quando a gente se desafia, quando a gente trabalha um pouco mais o funcionamento do nosso sistema controlado, eu faço uma analogia sempre de como que, imagina que dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, quando a gente faz coisas repetidas, aquela sinapse, aquela ligação, aquilo que eu já criei um hábito, que eu faço sempre, que eu já conheço e que eu gerei um sistema automático para aquilo, aquele lugarzinho está limpinho, é como se fosse uma trilha. Eu sempre passo por aqui. O que acontece? Esse caminho fica bem limpo. Agora, quando eu busco passar por um lugar que eu não passei, quando eu faço o meu sistema controlado funcionar mais, é como se eu passasse por uma trilha cheia de mato e que eu preciso estar limpando, e eu preciso olhar, preciso concentrar, gastar energia naquilo que eu faço, Então, falando disso, sobre atitudes e resultados, tudo começa dentro da gente. Então, a maneira como eu penso vai refletir na maneira como eu vou agir. E isso vai determinar como a gente lidar com a situação. Então, que molde mental você está criando?
Se você só utiliza o sistema automático, muitas vezes, porque nós precisamos dos dois, lembrando que precisa do equilíbrio, os dois são importantes e há muitos momentos nós utilizamos esses dois sistemas. Porém, a gente muitas vezes acaba na famosa zona de conforto, onde a gente faz repetidas vezes aqueles mesmos hábitos, todos os dias a gente faz a mesma coisa, não procura alguma coisa que nos desafia, não procura alguma coisa que nos tira dessa zona de conforto. E o que acontece? Eu fico boa naquilo que eu faço, eu utilizo mais de um sistema. Você já sabe, você já tem o hábito, então é uma situação que eu já tenho o quê? O domínio. E quando eu me deparo com uma situação mais complexa, o que acontece? Muitas vezes, se eu estou criando um molde mental onde eu não consigo lidar com algumas situações mais complexas, eu não me desafio, na hora de lidar com aquela situação eu tenho maior dificuldade. Você, como que você anda? A minha reflexão ela está bem em cima disso. Que sisteminha que você vem usando mais em sua vida? E a gente sabe que quando a gente se desafia, quando a gente se coloca nessas situações onde a gente nunca fez algo e que sai da nossa zona de conforto, acontece que quando alguns imprevistos acontecem, porque imprevisto acontece na vida de todo mundo, né? A gente sabe lidar melhor com essas situações. Então, o que eu quero dizer para vocês não é a inteligência, não é sorte, não é o talento, mas é o molde mental, a maneira como você trabalha o seu pensamento, o equilíbrio dos seus sistemas, né? Que é, como eu digo, o ciclo vicioso da mente, vão moldar a maneira como você vai lidar com as situações. E aí, um exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, vamos chamar aí uma pessoa de Pedro. Pedro é um cara muito pessimista, então ele não acredita nas coisas, ele acha que tudo vai dar errado, ele está descrente do mundo. E aí, quando acontece algo que dá certo com Pedro, quando existe algo bom, alguma novidade, algo que traz de bom, Pedro, por utilizar sempre um sistema automático de achar que as coisas não funcionam, que está tudo errado, pelo seu pessimismo, ele fala assim, não, isso daí tá bom demais para ser verdade. Ele não acredita. Né? Quando Pedro faz alguma coisa e dá errado, ele fala, tá vendo? Já sabia. Então esse sistema, esse caminho está muito limpo na cabeça de Pedro. E é por isso que eu falo, se a gente está limpando aquele caminho do positivismo, se a gente está limpando aquele caminho, que ele seja então automático em nossa vida, porque a gente possa criar pensamentos que vão nos ajudar a seguir adiante, né? Então, isso vai me ajudar na maneira como eu vou lidar com as situações. E o que isso tem a ver com o autodesenvolvimento? É justamente essa reflexão que eu trago para vocês hoje. Todas as vezes que eu falo de autoconhecimento, autoestima, autodesenvolvimento, autoobservação, eu estou falando comigo mesma. Sou eu comigo mesma, né? É algo retroalimentado, né? É você com você, tá certo? Então, que padrão mental que você desenvolveu? Como que andam os seus sistemas, né? O seu sistema ele está equilibrado ou você vem trabalhando mais aquilo que é fácil e não vem se desafiando cada vez mais? Você faz sempre aquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece, porque está mais fácil, está mais simples, ou você muda o caminho, você abre uma gaveta com a mão esquerda, né? Se você é destro, então se você se desafia, você já tentaram escovar os dentes com a mão esquerda para quem é destro? É muito difícil e essa é uma maneira já que a gente tem de trabalhar um outro lado, para que a gente possa trabalhar o nosso foco, a nossa concentração, o nosso sistema controlado. E como que isso pode te ajudar? Ele vai te ajudar na maneira como você vai lidar com os imprevistos. Tá? Indivíduos mais bem-sucedidos, até atletas de alta performance, já é comprovado que eles costumam trabalhar fora da sua zona de conforto.
E através disso, eles trabalham mais o seu sistema controlado e aí então eles conseguem lidar melhor com os imprevistos e com as situações. O momento atual está nos forçando, todos nós, a fazermos diferente, a nos reconstruir, a sair dessa mesmice, a sair do sistema automático. E eu espero que você possa refletir sobre isso e entender qual sistema você vem trabalhando para te ajudar no seu autodesenvolvimento. E te desejo bons ventos, um voo.